Você sabia que piscar é um reflexo automático? Acontece tão rápido que a maioria de nós mal percebe. Em média, as pessoas piscam cerca de 15 a 20 vezes por minuto. Esse ato rápido ajuda a manter os olhos úmidos e a remover pequenas sujeiras que podem embaçar a visão. Pense nisso. Seus olhos trabalham o dia todo e piscar proporciona a hidratação necessária em um instante. Curiosamente, piscar também pode ser provocado por emoções, como quando você está nervoso ou ansioso. É incrível como esse simples reflexo desempenha um papel importante na saúde dos olhos e reflete nosso estado emocional. Então, da próxima vez que você perceber que está piscando, lembre-se de que está dando uma pequena pausa para seus olhos e os mantendo em ótima forma. Que legal como um gesto tão simples pode ter um grande impacto. Você sabia que existem mais flamingos de plástico do que reais? É verdade. A natureza nos deu cerca de 1 milhão de flamingos reais, mas desde que Donald Featherstone criou os flamingos de plástico em 1957, seu número aumentou. Inicialmente, eles foram pensados como uma decoração divertida para jardins, mas com o tempo se tornaram ícones da cultura pop americana. Você pode vê-los nos gramados dos subúrbios, trazendo cores vibrantes e um toque de diversão aos espaços abertos. Sua popularidade cresceu nas décadas de 1960 e 70, tornando-se símbolos de alegria e estilo único. Com o passar dos anos, essas aves de plástico evoluíram, aparecendo em diversos designs e temas que agradam a diferentes pessoas. Então, da próxima vez que você ver um flamingo de plástico no jardim, lembre-se, não é apenas uma decoração fofa, mas um testemunho de design criativo e uma parte curiosa do nosso ambiente cultural. Surf em ondas internas com o novo simulador. Cientistas desenvolveram recentemente um simulador de surf que imita ondas oceânicas reais, permitindo que os amantes da adrenalina aprendam a surfar sem se molhar. Essa tecnologia inovadora utiliza mecanismos modernos para criar ondas rolantes, permitindo que iniciantes pratiquem equilíbrio e técnica com segurança. Os participantes podem sentir a emoção do surf diretamente em suas salas de estar ou academias locais, tornando essa experiência acessível a todos, independentemente da idade ou nível de habilidade. Além disso, é um ótimo treino que ativa músculos que você nem sabia que tinha. Este simulador não só proporciona a adrenalina de pegar ondas, mas também ajuda as pessoas a se tornarem mais confiantes antes de enfrentarem as ondas reais. Imagine-se fazendo manobras e surfando nas cristas, sem se preocupar com viagens à praia ou com o clima, pronto para levar suas habilidades de surf para o próximo nível sem água salgada. E se eu te disser que Michael Bay quase dirigiu o filme Cabine Telefônica? É verdade. Em 2002, o famoso diretor, conhecido por seus filmes de ação como Transformers, considerou esse thriller tenso. No entanto, durante as discussões, Bay fez uma pergunta inesperada: como o protagonista sairia da cabine telefônica? Essa pergunta surpreendeu os produtores, pois mostrava que Bay não entendia completamente a ideia do filme. Cabine Telefônica conta a história de um homem preso em uma cabine, enquanto um atirador ameaça sua vida. Então a questão da fuga está mais relacionada ao estresse psicológico do que a uma saída física. A preocupação de Bay com a rota de fuga não se alinhava com a visão criativa do filme, o que levou à sua saída do projeto. Em vez disso, o diretor Joel Schumacher assumiu a direção, criando uma história envolvente baseada na tensão e nas emoções humanas, mostrando como enfrentar situações de vida ou morte sem uma saída tradicional. Vamos descobrir a verdade sobre como as cabras montesas conquistam penhascos. Esses animais incríveis são verdadeiros escaladores da natureza, navegando sem medo por terrenos íngremes e rochosos que intimidariam até os aventureiros mais experientes. Um dos segredos de sua notável habilidade de escalar está em seus cascos únicos. Cada casco possui uma camada externa dura, combinada com uma almofada macia e esponjosa, proporcionando uma aderência excepcional em superfícies escorregadias. Esse design permite que mantenham o equilíbrio, mesmo nas bordas mais precárias, assim como solas de borracha melhoram o desempenho de um escalador em paredes rochosas. Além de seus cascos especializados, as cabras montesas têm um senso de equilíbrio e controle corporal impressionantes, permitindo que saltem por grandes distâncias com precisão surpreendente. Seu físico ágil e musculoso é perfeitamente adaptado a esses ambientes difíceis, onde ameaças como predadores e quedas íngremes estão sempre presentes. Incrivelmente, essas cabras conseguem subir encostas que parecem quase impossíveis de conquistar.
Muitas vezes elas mostram suas habilidades impressionantes enquanto escapam de perigos ou procuram comida, desafiando a gravidade e exibindo as adaptações extraordinárias que garantem sua sobrevivência em habitats severos. Observar uma cabra montesa escalar um penhasco rochoso vai te deixar maravilhado, assim como assistir a um emocionante documentário de natureza ao vivo. Você sabia que os chimpanzés riem quando são cossegados? Esse comportamento brincalhão mostra o quão próximos estamos dos nossos primatas. Pesquisas indicam que, quando são cossegados, os chimpanzés emitem sons alegres, semelhantes ao riso de crianças. Esse fenômeno incrível nos lembra que o riso não é apenas uma característica humana. Essa expressão de alegria é encontrada em várias espécies, destacando a profunda conexão emocional no mundo animal. Os chimpanzés usam o riso para fortalecer os laços sociais, o que aumenta a amizade em suas comunidades, quando eles se envolvem em atividades brincalhonas, como cócegas. Isso promove confiança e cooperação entre os indivíduos. Essas interações encantadoras nos dão uma visão das raízes evolutivas do riso, sugerindo que ele pode ter desempenhado um papel importante na sobrevivência de nossos ancestrais. Imagine como deve ser divertido fazer cócegas em um chimpanzé e ouvir seu riso contagiante. Não é incrível saber que temos características tão maravilhosas em comum com nossos primatas? O futebol une a Nigéria como nada mais, certo? Essa conexão entusiástica com o belo jogo está entrelaçada na cultura nigeriana, servindo como uma expressão vibrante do orgulho nacional e do espírito comunitário. Para muitos nigerianos, o futebol é mais do que um esporte, é um estilo de vida. Os bairros ganham vida com o som das crianças chutando bolas, e as famílias se unem em dias de jogos emocionantes. A seleção nacional, carinhosamente conhecida como a Zagia Super, representou a Nigéria no cenário mundial, com incrível paixão e habilidade, competindo na Copa do Mundo da FIFA 6 vezes. Seus jogos vibrantes atraem grandes públicos, tanto nos estádios quanto em casa, enquanto os torcedores torcem animadamente, vestidos com o verde e branco das cores nacionais. A empolgação em torno do futebol transcende diferenças étnicas e regionais, unindo as pessoas para celebrar cada vitória e unindo-as em tempos de derrota. Festivais, encontros nas ruas e debates apaixonados sobre jogadores geram alegria e camaradagem entre os torcedores. As Águias Super representam esperança e resiliência, fazendo do futebol um farol de unidade que conecta milhões de nigerianos onde quer que estejam. Isso pode te surpreender. O Vietnã homenageia seus fundadores todos os anos. Todo ano, no 10º dia do terceiro mês lunar, acontece o Festival do Templo dos Reis Hong, celebrando os lendários fundadores do Vietnã. Este feriado importante presta homenagem aos Reis Hong, que são considerados os responsáveis pela primeira dinastia vietnamita, moldando a identidade e a cultura do país. Durante este festival vibrante, pessoas de todos os lugares se reúnem no Templo dos Reis Hong, localizado na província de Phu Tho, para participar de cerimônias tradicionais, repletas de rituais ricos, como oferendas, orações e procissões. Os visitantes podem desfrutar de atividades culturais, incluindo música, danças e delícias culinárias locais, que mostram a diversidade do patrimônio vietnamita. A atmosfera é eletrizante, cheia de emoção e respeito, enquanto as famílias se reúnem para honrar seus ancestrais e refletir sobre sua história compartilhada. Seja vestindo trajes tradicionais ou participando de jogos folclóricos, o festival é um colorido mosaico de história e cultura que une gerações e promove um senso de unidade entre o povo vietnamita. A escala Saffir-Simpson é fundamental para entender os furacões e seu impacto potencial. Ela classifica os furacões em 5 categorias, baseadas na velocidade do vento. Os furacões de categoria 1 são os menos perigosos, com ventos de 74 a 95 milhas por hora, enquanto os de categoria 5 são verdadeiros gigantes, com ventos acima de 157 milhas por hora. Essa escala ajuda os meteorologistas a preverem possíveis destruições e a informarem as comunidades sobre os riscos. Por exemplo, um furacão de categoria 5 pode causar danos catastróficos a edifícios, infraestrutura e ecossistemas locais. Compreender essas categorias permite que as pessoas se preparem e ajam corretamente, o que pode salvar vidas e minimizar danos.
Ao informar o público, a escala Saffir-Simpson desempenha um papel crucial na preparação para desastres, facilitando o entendimento sobre quando evacuar ou proteger suas casas. Portanto, da próxima vez que um furacão se aproximar, lembre-se da importância dessa escala e de como ela ajuda a manter a segurança. Conheça a lenda do Pokémon GO, que tem 64 celulares. Chen San-Yuan, um avô de 75 anos de Taiwan, chamou a atenção do mundo como um jogador de Pokémon GO único. Em 2016, seu neto o apresentou ao jogo e ele elevou sua experiência ao equipar sua bicicleta com incríveis 64 celulares. Cada celular está conectado a uma conta diferente do Pokémon GO, permitindo que Chen gerencie o jogo enquanto pedala pelo seu bairro. Essa instalação única demonstra sua dedicação e amor pelo jogo, tornando-o um favorito da comunidade Pokémon GO. Enquanto ele passeia por parques e ruas, Chen não só captura Pokémons, mas também traz alegria para aqueles que o veem, frequentemente inspirando outros a se juntarem à diversão. Sua história destaca como os jogos podem unir gerações, criando momentos valiosos entre avós e netos. Alguma vez um jogo já fez você fazer sacrifícios tão grandes? Você sabia que há 500 milhões de anos o Saara não era um deserto, mas sim um oásis verde? Paleontólogos encontraram evidências de que essa região era cheia de vida, incluindo grandes crocodilos que eram bem diferentes dos que conhecemos hoje. Esses antigos seres tinham pernas fortes, o que os ajudava a se mover rapidamente pela terra. Imagine crocodilos que não apenas viviam em rios, mas também eram ágeis animais terrestres. Essa incrível adaptação permitia que eles caçassem suas presas e evitassem perigos em seu ambiente verde. As descobertas em várias partes do Saara mostram que a história do deserto é cheia de mudanças dinâmicas, desde paisagens férteis até as secas dunas de areia que vemos hoje. Os fósseis nos dão uma ideia do ecossistema que prosperou milhões de anos atrás, mostrando o incrível desenvolvimento evolutivo da vida na Terra. Que outros segredos podem estar escondidos sob as areias do Saara? Você sabia que 600 pessoas cuidam da Torre Eiffel? Todos os dias, uma equipe de cerca de 600 trabalhadores garante o funcionamento contínuo dessa icônica estrutura em Paris para milhões de visitantes. Desde os seguranças que verificam os ingressos e garantem a segurança, até os engenheiros que realizam a manutenção dos elevadores e da iluminação, cada um desempenha um papel importante. Esses funcionários cuidam de tudo, desde a limpeza das amplas plataformas de observação até a oferta de informações úteis para os turistas. Eles até cuidam dos jardins ao redor, para que o ambiente seja tão bonito quanto a própria torre. Com milhões de visitantes a cada ano, o trabalho em equipe e a dedicação dessas pessoas ajudam a manter a Torre Eiffel não apenas como um símbolo da França, mas também como um lugar amado por pessoas de todo o mundo. Não importa se você admira a vista do topo ou passeia ao redor de sua base, os esforços nos bastidores tornam cada visita especial. Quando ofereceram a Blake Lively o papel de Serena van der Woodsen na popular série da CW's Gossip Girl, ela fez uma exigência importante. Queria estudar na faculdade em meio período. Conciliar uma carreira de atriz exigente com os estudos não é fácil, mas Lively conseguiu e provou que é possível seguir seus sonhos enquanto se adquire conhecimento. No entanto, seu caminho mudou quando percebeu a importância de acordos por escrito. Depois de enfrentar promessas verbais não cumpridas, ela se tornou uma defensora da cautela em compromissos. Lively incentiva outros a se certificarem de que tudo esteja claramente documentado por escrito para evitar mal-entendidos. Sua história mostra que, com determinação e planejamento cuidadoso, é possível equilibrar os estudos e a carreira de atriz com sucesso. Já pensou por que a Coreia do Norte ama dinheiro em espécie? Neste país isolado, o dinheiro em espécie é o rei em uma economia sem cartões de crédito e transações online. O won norte-coreano é a moeda nacional, mas tem pouco valor no cenário global, levando muitos locais a preferirem opções de moeda mais estáveis, como o dólar americano ou o yuan chinês, para suas transações diárias. Imagine viver sem a facilidade dos pagamentos digitais. Para os norte-coreanos, essa situação é completamente normal. A falta de um sistema bancário digital não reflete apenas uma preferência por dinheiro físico, destaca as rígidas restrições do país sobre influências e interações estrangeiras. Como resultado, os residentes levam suas vidas diárias contando apenas com o dinheiro equivalente ao seu trabalho, tornando cada transação uma experiência tátil, que parece uma compra em um mundo diferente.
Embora essa vida, apenas com dinheiro, possa parecer assustadora ou ultrapassada para os de fora, para aqueles que chamam a Coreia do Norte de lar, é apenas mais uma parte da rotina diária. Compreender esse sistema monetário único oferece um vislumbre das complexidades da vida na Coreia do Norte, onde a ausência de ferramentas bancárias modernas reforça um ambiente econômico rigidamente controlado. Você sabia que a turbulência tem causas inesperadas? A turbulência em aviões muitas vezes causa medo nos passageiros, mas o que está por trás desses solavancos no céu? Na verdade, a turbulência é principalmente causada por correntes de ar instáveis, que podem surgir de diferentes fontes. Por exemplo, quando os aviões passam por camadas de ar quente e frio, a diferença de temperatura pode criar movimentos imprevisíveis. Além disso, o rastro de outro avião pode agitar o ar, resultando em condições irregulares para os que vêm atrás. Até mesmo características naturais, como montanhas, podem contribuir para isso, interrompendo o fluxo de ar acima delas e criando zonas de turbulência. Tempestades são outro fator importante. Ventos fortes e mudanças de pressão podem afetar o voo suave do avião. Apesar da preocupação, os pilotos são treinados para lidar com a turbulência e garantir a segurança dos passageiros. Então, da próxima vez que você enfrentar solavancos no céu, lembre-se de que isso é apenas parte da experiência de voo. Acredite ou não, mas um dia o ar estava cheio de panquecas. Em um evento estranho e inesquecível, uma cidade enfrentou dificuldades após um desastre natural que causou uma grande inundação. À medida que o nível da água subia, ela levou consigo uma mistura única de substâncias, criando uma massa espessa que surpreendeu muitos moradores. Imagine caminhar pelo seu bairro e de repente sentir o doce aroma de panquecas no ar. Esse fenômeno se tornou tão famoso que gerou histórias engraçadas, como quando alguém explicou à sua seguradora que sua casa afundou em xarope. Pessoas e cavalos ficaram presos, e prédios desabaram sob o peso do desastre. Durante muitos anos, os moradores não conseguiram se livrar desse cheiro doce, que se tornou uma parte marcante de suas vidas diárias. Esse evento não só trouxe risadas em meio ao caos, mas também destacou a resiliência humana diante da imprevisibilidade da natureza. Com que frequência você ouve falar de uma cidade que cheirou a café da manhã por tantos anos? O que realmente contribui para mudanças positivas no mundo? As pessoas em nosso país têm uma ferramenta incrível que pode criar um futuro brilhante. Essa arma poderosa não é feita de aço ou tecnologia. É a capacidade de acelerar o progresso por meio da inovação, criatividade e colaboração. Imagine um grupo de pessoas apaixonadas trabalhando juntas, gerando novas soluções para problemas antigos. Elas utilizam a educação e o espírito comunitário para superar obstáculos que parecem intransponíveis. No entanto, existem dificuldades que podem desacelerar esse impulso incrível, como recursos limitados ou barreiras políticas. Apesar desses desafios, a história mostra que esforços conjuntos podem levar a mudanças transformadoras. Países que priorizam a unidade e o apoio frequentemente testemunham conquistas notáveis em áreas como saúde, tecnologia e desenvolvimento sustentável. Então, como podemos liberar esse potencial e inspirar outros a se juntarem ao caminho da melhoria global? É verdade que a Pedra Dourada desafia a gravidade. Este local extraordinário, também conhecido como Pagode Kyaikchyo, apresenta uma magnífica pedra dourada, equilibrada, na borda do monte Kaikchio. Coberta com folhas de ouro brilhantes, essa pedra fascinante é não apenas uma maravilha visual, mas também um importante destino de peregrinação para inúmeros budistas. Segundo a lenda, a enorme pedra se sustenta em um único fio de cabelo do Buda, simbolizando fé e devoção profundas. Para chegar a este ponto de vista deslumbrante, os visitantes fazem uma caminhada recompensadora que atrai milhares de peregrinos e turistas a cada ano. Eles acreditam que completar a jornada traz bênçãos de saúde e prosperidade. Ao longo do caminho, coloridas bandeiras de oração tremulam ao vento, e pequenos santuários convidam os viajantes a parar para fazer suas oferendas. À medida que você se aproxima da pedra, as vistas deslumbrantes da paisagem ao redor tornam a subida ainda mais gratificante. A maioria dos visitantes se maravilha com como essa enorme pedra aparentemente desafia a gravidade, criando uma atmosfera mágica que eleva a experiência espiritual. Para quem busca bem-estar ou simplesmente deseja apreciar a beleza e a cultura de Myanmar,
A Pedra Dourada certamente promete memórias inesquecíveis. Difícil de acreditar, mas a Rússia influencia os assuntos mundiais. Este enorme país, localizado na Europa Oriental e na Ásia Setentrional, tem um impacto significativo na política internacional, na economia e na segurança. Sendo um dos maiores países do mundo, a Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, o que lhe confere uma voz poderosa em conflitos e decisões. Ela desempenha um papel-chave em várias organizações globais, incluindo o G20, onde se reúnem as maiores economias para discutir questões atuais. Os ricos recursos naturais da Rússia, especialmente petróleo e gás, afetam os mercados de energia e a economia mundial. Além disso, suas capacidades militares e parcerias estratégicas, como com a China e a Índia, permitem que a Rússia exerça uma influência considerável em conflitos e negociações diplomáticas ao redor do mundo. Desde discussões sobre mudanças climáticas até cibersegurança, a participação da Rússia é crucial para resolver problemas globais. Então, como as ações deste enorme país afetam as relações internacionais e nossa vida cotidiana? Fato surpreendente sobre o início da carreira de Richard Branson. Com apenas 16 anos, ele lançou seu primeiro negócio, a Virgin Records, apesar das dificuldades com dislexia. Enquanto outros poderiam ter desistido por causa das dificuldades na escola, Branson viu uma oportunidade. Sua determinação levou à criação de uma gravadora, que assinou artistas icônicos e mudou a indústria musical. E o mais impressionante é que ele não parou por aí. Conhecido por seu espírito ousado, Branson logo expandiu a marca Virgin para diversas áreas, desde aviação até viagens espaciais e telecomunicações. Sua abordagem aventureira redefiniu o empreendedorismo, tornando a Virgin sinônimo de inovação e emoção. Imagine um mundo onde uma ideia pode transformar vários setores. A história de Branson inspira milhões, mostrando que fracassos podem ser degraus para o sucesso. Você está pronto para seguir seus sonhos, assim como Branson? Por que o supercomputador Dojo da Tesla é tão importante? Este supercomputador revolucionário para o treinamento de IA está mudando o jogo na tecnologia de direção autônoma da Tesla. Desenvolvido com alta precisão, o Dojo processa enormes volumes de dados coletados dos carros da Tesla ao redor do mundo. Imagine que cada carro está constantemente reunindo informações sobre as condições das estradas, o tráfego e o comportamento dos motoristas. O Dojo utiliza esses dados valiosos para aprimorar as capacidades de direção autônoma total da Tesla. Quanto mais dados ele processa, mais inteligente o sistema se torna, melhorando não apenas os veículos individuais, mas toda a frota. Com o Dojo, a Tesla busca aumentar a segurança e a eficiência, tornando os carros autônomos mais inteligentes e confiáveis. Com o avanço das tecnologias de IA, podemos esperar que nossas futuras viagens sejam ainda mais automatizadas e confortáveis. Difícil de acreditar, mas a língua é realmente incrível. A língua humana é um músculo único, muitas vezes chamada de único músculo, que está preso apenas em uma extremidade. Essa característica notável dá à língua uma incrível flexibilidade e movimento, permitindo que ela realize tarefas essenciais que muitas vezes consideramos garantidas. Seja articulando palavras, manobrando alimentos ou experimentando sabores, a língua desempenha um papel central em nossas atividades diárias. Imagine saborear uma deliciosa fatia de pizza. É a sua língua que ajuda a navegar pelo queijo derretido e pelo molho picante, tornando sua experiência de refeição ainda melhor. Além do gosto, a língua é fundamental para expressar emoções. Pense em como um simples sorriso ou uma língua de fora podem transmitir sentimentos sem que uma palavra seja dita. Anatômica e funcionalmente, a língua é composta por um grupo de músculos que trabalham juntos em harmonia, cada músculo contribuindo para nossa capacidade de nos comunicarmos efetivamente e apreciarmos diferentes alimentos. Apesar de seu tamanho pequeno, esse músculo curioso tem uma influência significativa em nossas vidas. Então, da próxima vez que você falar ou saborear seu lanche favorito, reserve um momento para apreciar as incríveis capacidades da sua língua. Fatos incríveis sobre o arenque. Esses peixes maravilhosos se comunicam de uma maneira única debaixo d'água. Eles usam gases para produzir sons através de pequenas bolhas. Isso mesmo. Quando o arenque nada, ele solta bolhas, criando uma espécie de conversa subaquática. Essa forma única de comunicação permite que eles transmitam informações importantes uns aos outros.
Biólogos marinhos descobriram que esses sons podem ter diferentes funções, como sinalizar perigo ou atrair parceiros. Esse é um aspecto fascinante da biologia marinha, que destaca como as espécies se adaptam ao seu ambiente de maneiras criativas. Imagine nadar no oceano e ver esses peixes conversando com suas bolhas ao seu redor. Isso mostra que o oceano está cheio de mistérios e surpresas, fazendo-nos valorizar ainda mais as maravilhas da natureza. Um fato interessante sobre o morango. Você sabia que cada sementinha na superfície do morango é, na verdade, um fruto? Essas sementes, chamadas de axênes, tornam o morango único. Cada axênes contém uma semente dentro, mas não é isso que normalmente pensamos quando falamos de frutas. Em vez disso, a parte carnuda e suculenta que adoramos comer é chamada de fruto acessório. Isso significa que, ao saborear a doce polpa vermelha, você está realmente apreciando um fruto acessório, enquanto as sementes são os verdadeiros frutos. O morango fascina porque desafia nossas ideias tradicionais sobre o que é uma fruta. Ele pertence ao gênero Fragaria e é rico em nutrientes, o que o torna um complemento delicioso e saudável à nossa dieta. Seja em saladas, smoothies ou simplesmente fresco, o morango não é apenas uma guloseima, é um banquete para os olhos e para o paladar. Você já pensou na ciência por trás das suas frutas favoritas? Simpatia e empatia são dois conceitos relacionados à compreensão dos sentimentos, mas desempenham papéis diferentes em nossas interações com os outros. Simpatia é quando sentimos pena de alguém, muitas vezes projetando nossos próprios sentimentos na situação deles. Por exemplo, se um amigo perde um animal de estimação, podemos expressar uma tristeza semelhante à que sentimos ao perder o nosso. Já a empatia exige uma compreensão mais profunda. Reconhecemos a dor do outro sem torná-la nossa. Um verdadeiro empata pode sentir o estado emocional do outro e reagir com compaixão, superando a distância entre saber e sentir. Curiosamente, algumas pessoas com traços psicopáticos podem entender intelectualmente as emoções, mas têm dificuldades em vivenciá-las, o que destaca a profundidade da empatia. Essa diferença mostra que a empatia promove relacionamentos significativos, enriquecendo nossa experiência humana comum. Como podemos desenvolver mais empatia em nosso dia a dia? Prepare-se para se surpreender com as peculiaridades da memória. Você sabia que cada vez que se lembra de algo, isso pode mudar um pouco? Esse fenômeno fascinante é chamado de efeito de distorção da memória. Quando nosso cérebro recupera lembranças, elas não são gravações perfeitas. Em vez disso, podem ser alteradas e influenciadas por vários fatores. Por exemplo, suas emoções atuais, novas experiências, ou até mesmo o que outras pessoas dizem, podem causar pequenas mudanças na forma como você recorda os eventos. Com o tempo, esse processo ativo significa que nossas lembranças podem se tornar menos precisas. Portanto, quando você se lembra de uma férias divertidas ou de um dia especial, pode estar lembrando de uma versão alterada da realidade. Compreender isso nos ajuda a valorizar como nosso cérebro funciona e por que as memórias às vezes podem parecer vagas ou incertas. Não é interessante como nossa mente molda o passado? Você não vai acreditar no que aconteceu na vida de Dorothy Steele. Aos incríveis 88 anos, Dorothy Steele realizou seus sonhos ao subir ao palco, depois de muitos anos trabalhando como agente fiscal. Seu início tardio na carreira de atriz não foi um obstáculo, pelo contrário. Acendeu uma paixão que a levou a um papel importante no filme revolucionário Pantera Negra. A trajetória de Dorothy demonstra sua incrível determinação e talento, provando que idade é apenas um número quando se trata de seguir suas paixões. Com seu espírito vibrante, ela se tornou uma inspiração para muitos, mostrando que nunca é tarde para encontrar sua vocação. Infelizmente, ela faleceu aos 95 anos, mas seu legado continua vivo através de suas atuações e das barreiras que quebrou na indústria, que muitas vezes ignora o talento dos mais velhos. Sua história nos inspira a todos a seguir nossos sonhos, independentemente de quando decidimos realizá-los. O que inspira a criatividade de Shin Hashin? Shin Hashin é um artista japonês inovador que levou a arte das ilustrações em papel a um novo patamar. Sua habilidade única de dar vida a imagens 2D as torna impressionantes. Combinando habilidades técnicas e talento artístico, Hashin cria obras dinâmicas que cativam o público. Cada uma de suas criações é marcada por uma precisão excepcional, mostrando não apenas sua maestria, mas também um profundo entendimento da estética visual.
Imagine olhar para uma ilustração plana que parece saltar do papel ou vibrar em movimento. Ao sobrepor papéis e usar técnicas complexas de dobradura, Rashin transforma simples folhas em cenas realistas deslumbrantes. Suas obras nos convidam a explorar a beleza da arte em papel e seu potencial de contar histórias de maneiras que nunca pensamos. Não é incrível como a criatividade pode transformar o comum em algo extraordinário? Você consegue adivinhar o que realmente movimenta o sistema de transporte único de Morgantown? Em 1975, essa pequena cidade na Virgínia Ocidental apresentou uma maneira revolucionária de se locomover, que mudou para sempre o transporte. Em vez de paradas de ônibus tradicionais, os moradores utilizam um sistema incrível chamado Transporte Rápido Pessoal, PRT. Com apenas um toque de botão, os passageiros podem embarcar em um pequeno veículo autônomo que se desloca por viadutos. Ele é projetado para cerca de 15 mil viagens por dia, tornando-o muito eficiente. Esse sistema não só reduz o tempo de viagem, mas também ajuda a diminuir congestionamentos e poluição. Desde seu lançamento, o PRT se tornou uma parte querida da vida cotidiana em Morgantown, mostrando como ideias inovadoras podem melhorar o transporte público. Você consegue imaginar como é viver em uma cidade onde ir do ponto A ao ponto B é tão simples quanto apertar um botão? Acredite ou não, a distimia afeta muitas pessoas todos os dias. Essa condição, também conhecida como transtorno depressivo persistente, está relacionada a sentimentos constantes de cansaço, desesperança e irritabilidade que podem durar anos. Imagine acordar todos os dias com a sensação de que uma nuvem pesa sobre você, mas ainda assim encontrar forças para ir ao trabalho ou à escola. Pessoas que sofrem de distimia muitas vezes usam uma máscara, escondendo suas dificuldades enquanto cumprem suas obrigações. Ao contrário da depressão severa, cujos sintomas podem ser intensos e esmagadores, as dificuldades da distimia são mais sutis, mas não menos significativas. O caráter crônico dessa condição pode levar a um sentimento de desesperança, fazendo com que as pessoas pensem que nunca sairão desse ciclo de escuridão. É importante entender que ajuda está disponível. Terapia, medicamentos e mudanças no estilo de vida podem realmente fazer a diferença. Compreender a distimia é o primeiro passo para quebrar o estigma relacionado à saúde mental. Então, você conhece alguém que pode estar se sentindo assim? O que é surpreendente sobre o deserto do Saara? A maioria das pessoas imagina o Saara como um mar infinito de dunas de areia, mas, na verdade, apenas cerca de um quarto desse imenso deserto é coberto por areia. O restante é uma mistura fascinante de planaltos rochosos, planícies de cascalho e desertos pedregosos. Imagine vastas áreas de terreno acidentado que se estendem por milhas, onde a paisagem muda drasticamente de um canto para outro. O Saara ocupa 3,6 milhões de milhas quadradas, tornando-se um dos maiores desertos do planeta, e seus diversos paisagens abrigam diferentes ecossistemas. Aqui você pode encontrar plantas únicas e animais resistentes que se adaptaram a viver nessas condições severas. Desde altos penhascos até planícies tranquilas, o Saara não é apenas um mar de areia. É uma complexa tapeçaria de maravilhas naturais, esperando para serem descobertas. Não é surpreendente a quantidade de diversidade que existe em um ambiente tão extremo? Você pode se surpreender ao saber que os gatos precisam de água. Muitos não percebem a importância da hidratação para nossos amigos peludos, especialmente na prevenção de doenças renais. Diferente dos cães, os gatos costumam ter o instinto natural de beber menos água, o que pode causar sérios problemas de saúde. Esse comportamento pode estar ligado ao seu passado evolutivo. Gatos selvagens tradicionalmente obtinham a umidade de suas presas. Por isso, os gatos domésticos podem preferir ficar deitados em vez de ir até suas tigelas de água. Como eles dormem em média de 12 a 16 horas por dia, podem facilmente esquecer de beber líquido suficiente. Quando os gatos não bebem água suficiente, seus rins podem ter dificuldades em filtrar os resíduos, aumentando o risco de problemas renais. Para manter seu gato saudável, tente oferecer água fresca e limpa em vários lugares e considere adicionar ração úmida à dieta deles. Mudanças simples podem proteger os rins do seu pet. Acredite ou não, mas os hábitos reais antes de dormir eram estranhos. A rainha Elizabeth I, uma das monarcas mais conhecidas da Inglaterra, tomava medidas incomuns para seu conforto. Ela fazia com que os servos aquecessem os lençóis antes de se deitar.
Essa prática era especialmente valorizada nas noites frias, permitindo que a rainha desfrutasse de um sono quente e aconchegante. Por outro lado, o imperador russo Paulo I tinha uma abordagem completamente diferente em relação ao sono. Conhecido por sua paranoia sobre atentados, ele tomava medidas extremas para sua proteção. Para evitar ameaças, Paulo I é famoso por mudar de lugar para dormir todas as noites, mudando de cômodo em seu palácio. Enquanto Elizabeth buscava calor e conforto, Paulo colocava sua segurança em primeiro lugar. Esses hábitos contrastantes antes de dormir mostram que mesmo na vida real, cheia de privilégios e poder, havia suas preocupações e problemas únicos. Você consegue imaginar como é viver como um desses governantes? Você sabia que os cocos não são originários do Hawaii? É surpreendente, mas essas joias tropicais na verdade chegaram às ilhas flutuando nas correntes oceânicas. Acredita-se que os cocos tenham se originado de regiões como o Sudeste Asiático e o subcontinente indiano. Essa fruta resistente pode flutuar, permitindo que ela percorra grandes distâncias pela água. Quando os cocos chegam a novas praias, eles podem germinar e se transformar em exuberantes palmeiras de coco, tornando-se uma parte importante do ecossistema. No Hawaii, eles se tornaram um símbolo do paraíso. Mas sua jornada mostra a incrível capacidade da natureza de conectar terras distantes. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma bebida refrescante de coco em uma praia havaiana, lembre-se da épica jornada que ele fez para chegar lá. Os cocos não são apenas uma deliciosa iguaria, mas também um lembrete da interconexão do nosso planeta. Não é incrível como algo tão familiar pode ter uma origem tão inesperada? Prepare-se para conhecer o camundongo mais rápido do mundo. Este pequeno hamster do deserto é uma criatura incrível, detentora do recorde de saltos mais rápidos entre todos os roedores. Imagine esse pequeno ser, conhecido por sua agilidade, que pode saltar até impressionantes 3 metros de uma só vez. Isso é aproximadamente o comprimento de um carro pequeno. Esses animais rápidos se adaptam bem a condições secas, onde o movimento eficiente os ajuda a escapar de predadores e a se locomover por áreas arenosas. Suas poderosas patas traseiras permitem que eles decolam com uma força surpreendente, tornando-os não apenas rápidos, mas também incrivelmente habilidosos em evitar ameaças. Você pode pensar que algo tão pequeno e leve não consegue saltar tão alto, mas o hamster do deserto desafia essas expectativas. Assistir a um desses hamsters em ação é um espetáculo que vale a pena ver quando eles sobem no ar, mostrando sua habilidade atlética natural. Então, da próxima vez que você pensar em camundongos, lembre-se de que nem todos eles andam devagar pela sua casa. Alguns são verdadeiros campeões de salto. Você já se perguntou como o vidro reciclado permanece limpo para sempre? O vidro é um material incrível que pode ser reciclado infinitamente, sem perder qualidade e pureza. Isso o diferencia de outros materiais, como o plástico, que se decompõe e perde resistência após algumas reciclagens. Quando o vidro é reciclado, ele é derretido e moldado novamente, permitindo que mantenha suas propriedades originais a cada vez. Isso significa que cada garrafa, lata ou janela que você recicla pode se transformar em algo novo, repetidamente. Esse processo não só ajuda a reduzir o desperdício em aterros, mas também preserva os recursos naturais necessários para produzir novo vidro. Ao beber de uma garrafa de vidro ou usar um pote de vidro para armazenar alimentos, lembre-se de que você está participando de um ciclo sustentável que beneficia o meio ambiente. Ao escolher vidro em vez de plástico, você faz uma escolha inteligente e ecológica. Então, da próxima vez que você for jogar fora uma garrafa de vidro vazia, pense em como ela pode ser transformada novamente em algo útil. Qual é o papel do cobre na inteligência? Estudos científicos mostram que pessoas inteligentes geralmente têm níveis mais altos de cobre em seus cabelos. Essa conexão fascinante entre o cobre e as habilidades cognitivas levanta questões interessantes sobre por que esse metal pode ser tão importante. O cobre é um micronutriente essencial para o nosso corpo, necessário para várias funções, como a formação de glóbulos vermelhos e a manutenção da saúde das células nervosas. Pesquisadores sugerem que níveis mais altos de cobre podem contribuir para um melhor funcionamento do cérebro e dos processos cognitivos. Acredita-se que o cobre ajude no desenvolvimento das conexões neuronais, melhorando a comunicação entre as células do cérebro. Isso significa que cérebros mais inteligentes podem ter uma vantagem biológica em pensar e resolver problemas. No entanto, é importante lembrar que, embora haja uma correlação,
Isso não significa necessariamente uma relação de causa e efeito. Muitos fatores influenciam a inteligência, e o cobre é apenas uma parte de um quadro muito mais complexo. E então, o que você acha? Talvez o nível de cobre em seus cabelos seja a chave para suas habilidades? O que realmente faz Thomas Edison Jr. vender produtos duvidosos? Thomas Edison Jr., filho do famoso inventor Thomas Edison, sonhava em repetir o sucesso do pai. No entanto, em vez de criar invenções revolucionárias, ele começou a vender produtos questionáveis, que falsamente dizia serem novas descobertas de Edison. Essa fraude não só prejudicou a reputação da sua família, mas também resultou em uma séria batalha legal entre pai e filho. Thomas Edison, compreensivelmente, ficou furioso e tomou providências. Como resultado, um acordo legal foi alcançado, onde Edison Jr. deveria parar de usar o nome Edison para seus empreendimentos duvidosos. Em troca, Edison Sr. concordou em pagar uma pensão semanal ao filho. Esse acordo em comum destaca a pressão relacionada ao legado de um nome lendário e levanta questões sobre honestidade, ambição e as consequências de buscar fama através da fraude. O que você acha? Edison Jr. estava se esforçando demais para encontrar seu caminho? Você pode se surpreender. A moda encontra desastres naturais. Recentemente aconteceu um desfile incrível, onde foram apresentadas roupas inovadoras, criadas especialmente para enfrentar os desafios impostos pelos desastres naturais. Imagine trajes elegantes para bombeiros, que não só têm uma boa aparência, mas também são projetados para máxima segurança e funcionalidade. Os designers criaram roupas para situações de emergência, como furacões, com acessórios que suportam ventos fortes e chuvas intensas. O objetivo dessa coleção única é combinar estilo e praticidade, ajudando as pessoas a se manterem seguras em condições adversas. No impressionante desfile, as modelos passaram pela passarela, vestindo roupas feitas com tecidos resistentes ao calor e materiais repelentes à água. Essa mudança na moda demonstra como criatividade e praticidade podem se unir, inspirando outros na indústria a pensar fora da caixa. Essa abordagem destaca a importância da segurança e aumenta a conscientização sobre as mudanças climáticas e suas consequências. A roupa pode realmente nos proteger de desastres. Este desfile sugere que isso é bem possível. Você sabia que a moda muda durante a guerra? Durante os conflitos, a moda não para. Ela se desenvolve de maneiras surpreendentes. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a falta de recursos levou ao uso de materiais inesperados. Uma mudança notável foi a substituição da seda por fibras sintéticas, como o nylon. Essa alteração resultou em modelos de roupas mais práticos, que eram funcionais e estilosos. Os designers começaram a focar na versatilidade, já que os uniformes militares inspiravam a moda do dia a dia, promovendo conforto e liberdade de movimento. Como resultado, as mulheres começaram a trabalhar em fábricas e em outras áreas, o que gerou tendências que refletiam sua nova realidade. A moda passou a ser um reflexo de resiliência, adaptando-se aos desafios da guerra, enquanto mantinha um senso de identidade e estilo. Não é incrível como eventos globais influenciam o que vestimos? Você vai se surpreender ao saber que os ratos podem cantar. Esses pequenos e adoráveis roedores têm um segredo incrível. Eles emitem sons ultrassônicos para atrair parceiros, mas nossos ouvidos humanos não conseguem ouvir essas melodias altas sem equipamentos especiais. Imagine uma serenata romântica que só outros ratos podem apreciar. Pesquisas iniciadas na década de 1950 mostram algo ainda mais interessante. Quando os ratos se sentem sozinhos ou estressados, eles tendem a cantar menos. Isso indica que seu estado emocional desempenha um papel importante em sua vocalização. Assim como os humanos, o humor de um rato pode afetar sua capacidade de se expressar. Portanto, da próxima vez que você pensar na comunicação animal, lembre-se de que até mesmo as criaturas menores, como os ratos, têm suas maneiras de se comunicar e atrair parceiros, mostrando um mundo complexo de emoções e sons na natureza. O que mais esses pequenos cantores podem nos contar? Você já se perguntou por que seu nariz e suas orelhas parecem maiores? A verdade é que, com o passar dos anos, a gravidade afeta nossas características cartilaginosas de forma sutil. Diferente dos ossos que param de crescer após certa idade, a cartilagem continua a se desenvolver lentamente ao longo da vida. Isso significa que características comuns, como nariz e orelhas, continuam a mudar.
Com o tempo, a cartilagem nessas áreas se torna menos rígida do que os ossos, tornando-se mais suscetível à ação da gravidade. Com o passar dos anos, isso resulta em um alongamento visível do nariz e das orelhas em pessoas mais velhas. Essa característica única da nossa biologia traz um aspecto interessante à percepção do envelhecimento. É um lembrete de que, ao contrário da estrutura firme dos nossos ossos, nossos corpos estão sempre evoluindo em sutilezas. Você já notou essa mudança em você ou em outras pessoas? Difícil de acreditar, mas Lotso quase apareceu em Toy Story. O ursinho rosa vilão de Toy Story 3 foi originalmente planejado para o primeiro filme dessa amada franquia. No entanto, na década de 1990, a tecnologia de animação não era avançada o suficiente para capturar todos os detalhes de seu pelo de pelúcia. Como resultado, a estreia de Lotso foi adiada por mais de 10 anos. Essa história fascinante mostra como a tecnologia é importante para criar personagens. Os animadores da Pixar estavam determinados a fazer Lotso perfeito, esperando pacientemente até que os gráficos melhorassem o suficiente para mostrar sua textura macia e aconchegante. Quando ele finalmente apareceu em Toy Story 3, o público viu uma representação incrivelmente realista que combinava perfeitamente com sua personalidade traiçoeira. Não é surpreendente que até mesmo personagens de brinquedo possam sofrer com as limitações da tecnologia. Adivinhe o que realmente inspira os amantes do parkour? É a emoção de superar desafios físicos em ambientes urbanos, que atrai muitos que buscam entrar em equipes de parkour. O parkour, que começou na França, não é apenas saltar obstáculos, mas uma maneira criativa de se mover pelas cidades, usando habilidades de corrida, escalada e até acrobacias. A cultura do parkour desenvolve não só a preparação física, mas também a comunidade, já que os praticantes costumam treinar juntos, trocando dicas e se apoiando. Neste esporte urbano, cada movimento é uma expressão de individualidade e liberdade, ajudando os praticantes a superar barreiras físicas e psicológicas. A seleção para equipes de parkour pode atrair pessoas diversas que buscam mostrar suas habilidades e encontrar pessoas com interesses semelhantes. Com o aumento do interesse por esportes urbanos, o parkour se destaca como um farol para aqueles que querem se desafiar e levar um estilo de vida ativo. Você está pronto para pular neste mundo emocionante? Difícil de acreditar, mas Petra foi esculpida na rocha vermelha. Este lugar incrível, localizado no coração da Jordânia, é famoso por sua arquitetura impressionante e sistemas complexos de abastecimento de água. Petra foi a capital do reino nabateu desde o século VI a.C., mostrando as incríveis habilidades de engenharia de seus habitantes. A cidade não é apenas conhecida por suas fachadas bonitas, também foi um importante centro comercial, onde mercadorias eram trocadas entre o Oriente e o Ocidente. Uma das características mais impressionantes de Petra são seus aquedutos elaborados, que demonstram o avançado entendimento de hidráulica dos nabateus. Esses aquedutos coletavam água da chuva das montanhas ao redor, garantindo à cidade uma fonte confiável de água, essencial para sua sobrevivência no deserto árido. Hoje, os visitantes ficam maravilhados com os edifícios esculpidos na rocha e reconhecem sua importância histórica. Como essa civilização antiga alcançou tais avanços em engenharia? Sim, é verdade. O transporte de cinzas vulcânicas é uma prática legal, frequentemente utilizada para pesquisas e necessidades industriais. No entanto, não é tão simples. A estrutura fina e em pó das cinzas vulcânicas dificulta seu manuseio e transporte. Cada embalagem desse material único deve ser tratada com cuidado especial para evitar contaminação cruzada, especialmente porque pode conter bactérias ou substâncias químicas que afetam outras cargas. Containers especiais e protocolos de segurança rigorosos ajudam a garantir que as cinzas cheguem ao destino em segurança, sem danificar outros pacotes. Além disso, sempre há preocupações sobre a regulamentação desse material devido à sua origem vulcânica. Portanto, embora a logística possa ser complicada, o valor das cinzas vulcânicas, usadas em áreas como melhoria do solo e construção, torna esses esforços justificáveis. Você consegue acreditar que algo tão poderoso pode ser enviado ao redor do mundo? Você sabia que a Grande Muralha da China não é uma única parede? Essa impressionante estrutura, reconhecida como uma das maravilhas do mundo moderno, na verdade é composta por uma série de muros, fortificações e barreiras naturais que se estendem por mais de 21 mil quilômetros.
Construída ao longo de várias dinastias, começando no século 7 a.C., a Grande Muralha foi projetada para proteger os estados chineses de invasões, mas nem sempre funcionou como uma barreira contínua. Em vez disso, ela é um complexo mosaico de muros feitos de diferentes materiais, como terra, pedra e tijolo, dependendo do que estava disponível na época. Algumas partes estão bem preservadas e são muito populares entre os turistas, enquanto outras estão em ruínas e em locais isolados. Ao caminhar pela muralha, você não só desfrutará das vistas deslumbrantes das montanhas e vales ao redor, mas também encontrará uma rica história e um incrível artesanato que foram investidos na construção dessa obra monumental. Cada seção conta a história das pessoas e dos recursos que a criaram. Então, por que essa estrutura incrível continua a atrair milhões de pessoas de todo o mundo? Você vai se surpreender. O artista dinamarquês Thomas Dambo é conhecido por suas incríveis esculturas em grande escala, que retratam criaturas fantásticas, especialmente gigantescos trolls. Essas figuras impressionantes são feitas de materiais reciclados, sendo a madeira recuperada a escolha favorita. As instalações ao ar livre de Dambo se integram perfeitamente à natureza, frequentemente localizadas em florestas e parques, criando uma atmosfera mágica. Ao visitar, você não apenas aprecia a arte, você embarca em uma busca interativa por tesouros. Cada troll e figura mitológica está estrategicamente escondido, incentivando os visitantes a explorar os arredores e descobrir essas criações incríveis. A alegria de encontrar cada escultura adiciona um elemento de aventura, tornando a arte parte da paisagem natural. Ao usar materiais reciclados, Dambo não apenas destaca a importância da sustentabilidade, mas também inspira admiração com seus designs criativos. Você já viu uma combinação tão única de natureza e arte? O cráter Potocki é realmente um mistério? Essa intrigante formação geológica, localizada no leste da Sibéria, se eleva a mais de 40 metros e tem perplexado cientistas desde sua descoberta em 1949. Diferente dos crateras comuns, formadas por impactos de meteoritos ou atividade vulcânica, não foram encontrados restos de meteoritos ou materiais vulcânicos no local. Em vez disso, os pesquisadores notaram mudanças incomuns na vegetação ao redor, indicando que algo extraordinário aconteceu no passado. Sinais apontam para uma explosão térmica poderosa, que pode ter mudado drasticamente a região, mas a causa exata ainda é desconhecida. Imagine as forças atuando sob a superfície da Terra, capazes de criar tal fenômeno. Talvez isso seja uma pista para entender a história geológica do nosso planeta, ou quem sabe, um testemunho da força imprevisível da natureza. Esse mistério continua a despertar interesse e pesquisas entre geólogos e exploradores. Você sabia que as águas-vivas podem viver para sempre? Esses seres incríveis, especialmente a espécie Turritopsis dohrnii, tem uma habilidade impressionante de alcançar a imortalidade biológica. Ao atingir a maturidade, elas podem voltar à sua forma juvenil através de um processo chamado transdiferenciação. Isso significa que, em vez de envelhecer como a maioria dos seres vivos, elas conseguem transformar suas células e recomeçar. Imagine envelhecer e, de repente, magicamente voltar a ser criança. Essa habilidade única permite que as águas-vivas evitem a morte, dando-lhes uma segunda chance quando enfrentam dificuldades. Embora na prática não consigam viver para sempre devido a predadores e mudanças no ambiente, suas estratégias biológicas chamaram a atenção dos cientistas. Compreender esse fenômeno pode até inspirar avanços na medicina. Não é incrível como a natureza realiza suas maravilhas? O que há de surpreendente na Austrália? Apesar de ser um país enorme e impressionante, a Austrália muitas vezes fica à sombra das conversas sobre grandes nações. Banho pelo oceano é famosa por suas belas praias, que se estendem por milhares de milhas. Com características geográficas únicas, como a Grande Barreira de Corais, o maior sistema de recifes de corais do mundo, e paisagens icônicas do mato australiano, este país é um paraíso para os amantes da natureza. Aqui não há apenas paisagens deslumbrantes. A Austrália abriga muitos animais únicos, como cangurus e koalas, que não são encontrados em nenhum outro lugar. Você sabia que a Austrália possui vários climas, desde o tropical no norte até o temperado no sul? Essa diversidade sustenta uma ampla gama de ecossistemas e culturas, tornando o país um lugar fascinante para explorar.
Por que você acha que a Austrália merece mais reconhecimento no cenário mundial? Você consegue adivinhar o que já foi considerado comida de prisioneiros? É difícil acreditar que a lagosta, hoje símbolo de luxo e sofisticação, já foi vista como algo tão indigno que era servida aos prisioneiros. No século XIX, esse crustáceo era tão impopular que preocupou os legisladores. Para evitar punições excessivas, foram criadas leis limitando o número de dias seguidos que os prisioneiros podiam comer lagosta. Imagine como era humilhante ser tratado, de forma que pratos de frutos do mar eram vistos como uma forma de crueldade. A mudança na percepção da lagosta é realmente surpreendente. Com o aumento da demanda por frutos do mar, a lagosta se tornou uma iguaria desejada, frequentemente servida em restaurantes caros e em festas. Hoje, é difícil imaginar a lagosta como algo além de um prato para ocasiões especiais. Essa incrível reviravolta em sua reputação nos lembra de como os gostos podem mudar ao longo do tempo. O que você acha que fez com que as lagostas saíssem dos pratos dos prisioneiros para as mesas dos ricos? A piranha gigante é um caçador de crocodilos. Este peixe incrível vive na África e é conhecido por sua habilidade impressionante de caçar e atacar até grandes predadores como os crocodilos. Com 32 dentes afiados como lâminas, a piranha gigante é feita para máxima eficiência, cortando a carne com facilidade. Chegando a medir até 1,8 metros, ela é não apenas bonita, mas também um predador feroz em seu ambiente aquático. Principalmente encontrada na bacia do Rio Congo, esses peixes prosperam em águas tropicais e são conhecidos por seu comportamento agressivo. Pescadores e pesquisadores ficam fascinados com seu poder e táticas de caça únicas. Embora se alimentem principalmente de peixes menores, a ideia de que podem atacar um crocodilo adiciona um novo nível de intriga a essa espécie impressionante. Existe outro peixe que possa rivalizar com a fúria da piranha gigante na água? Surpreendente, mas dançar é proibido. Na Alemanha, em algumas regiões, existe uma regra curiosa que proíbe dançar na Sexta-feira Santa. Essa lei se baseia na seriedade da celebração cristã que marca a crucificação de Jesus Cristo. Neste dia, as pessoas são aconselhadas a mostrar respeito por meio de atividades mais silenciosas e reflexivas, em vez de festas. Essa tradição reflete uma atitude cultural mais ampla em relação a certos feriados na Alemanha, onde leis às vezes limitam o entretenimento público. Embora isso possa parecer rígido, o objetivo é honrar a importância desse dia. Em algumas cidades, é possível encontrar restaurantes e bares realizando eventos, mas dançar não é permitido. Então, se você estiver na Alemanha na Sexta-feira Santa, planeje uma saída mais tranquila. Você consegue imaginar uma celebração sem dança? É uma experiência única que destaca a diversidade de formas como diferentes culturas celebram e lembram suas tradições. Você já pensou em como os likes ajudam os criadores? Quando você curte um vídeo, faz mais do que apenas mostrar sua gratidão. Você apoia diretamente os criadores de conteúdo. Esse simples gesto sinaliza para plataformas como YouTube ou TikTok que o vídeo é interessante, o que pode aumentar sua visibilidade. Quanto mais likes um vídeo recebe, maior a chance de ele aparecer nas recomendações, atraindo novos espectadores. Isso significa que seu like ajuda não só o criador original, mas também outras pessoas a descobrirem seu trabalho. Em um mundo competitivo de conteúdo online, cada like conta. Isso inspira os criadores a continuarem fazendo vídeos, sabendo que seus esforços são valorizados. Então, da próxima vez que você gostar de um vídeo, lembre-se de que clicar no botão de curtir pode fazer uma grande diferença na trajetória do seu criador favorito. Pronto para apoiar os criadores que você ama? E se eu te disser que os camelos são super-heróis do deserto? Esses animais incríveis têm características únicas que os ajudam a sobreviver em condições quentes. Primeiro, os camelos conseguem fechar as narinas durante tempestades de areia, protegendo seus pulmões da areia e da poeira. Eles também têm cílios longos e pelos densos ao redor dos olhos, que funcionam como óculos de sol naturais, protegendo-os de detritos. Essas adaptações permitem que os camelos percorram grandes distâncias em busca de comida e água, minimizando o desconforto das duras condições do deserto. Seus corpos são projetados para conservar água. Eles podem perder até 25% do seu peso sem grandes problemas de saúde. Graças a essas adaptações notáveis, os camelos conseguem sobreviver em condições que ameaçariam quase qualquer outro animal. Não é incrível como essas criaturas evoluíram para dominar um dos ambientes mais desafiadores da Terra?
Vamos revelar a verdade sobre as pedras turquesa. A turquesa não é apenas uma pedra bonita, é a pedra oficial do estado do Arizona e do Novo México. Esta pedra azul esverdeada tem uma rica história e, ao longo dos séculos, foi valorizada pelas culturas indígenas americanas. Para muitas tribos, a turquesa simboliza o espírito, a história e a proteção, desempenhando um papel importante em suas tradições e crenças. Desde joias magníficas até artefatos cerimoniais, essa pedra enriqueceu muitos objetos, simbolizando força e resistência. Artesãos criam peças que não só refletem o estilo pessoal, mas também carregam significado cultural. Além de sua beleza, acredita-se que a turquesa possui propriedades curativas, promovendo calma e harmonia. A cor vibrante dessa pedra conecta os portadores à natureza e ao céu, tornando-a uma favorita na moda e na arte. Ao visitar o Sudoeste, você pode encontrar lojas cheias de joias requintadas de turquesa, mostrando a habilidade passada de geração em geração. Então, da próxima vez que você ver essa pedra fascinante, pense na rica herança cultural que ela representa. Que histórias seu objeto de turquesa carrega? Você sabia que o nome Tesla tem uma história interessante? O nome Tesla não foi criado por Elon Musk ou sua revolucionária empresa de carros elétricos. Ele foi comprado de uma pequena startup chamada Tesla Motors por impressionantes $75 mil. Esse pequeno fato histórico é bastante fascinante, especialmente considerando que Nikola Tesla, em homenagem a quem a marca foi nomeada, fez grandes contribuições para a eletricidade e o eletromagnetismo. Ao escolher esse nome, Musk não apenas homenageou o gênio inventor, mas também acrescentou um toque de ironia. É curioso pensar como uma marca moderna de carros elétricos, criada para revolucionar o transporte, carrega com orgulho o nome de alguém que viveu há mais de um século. Hoje, os carros Tesla são associados a inovações, sustentabilidade e tecnologia de ponta, mostrando a combinação de história e ciência moderna em nosso mundo, em constante mudança. Como o nome molda o legado da marca? Você vai se surpreender. A planta Dioneia fecha suas armadilhas mais rápido do que você consegue piscar. A planta Dioneia é uma planta incrível que pode fechar suas armadilhas em impressionantes 100 milissegundos. Esse movimento relâmpago a torna uma das reações mais rápidas entre as plantas, até mais rápida do que o piscar dos olhos humanos. O mecanismo dessa reação rápida envolve células especializadas que mudam de forma quando ativadas por uma presa desavisada, como insetos. Quando um inseto toca os pelos sensíveis dentro da armadilha, isso envia um sinal que inicia o fechamento. Em milissegundos, a armadilha se fecha, capturando sua vítima. Essa velocidade é vital para a Dioneia, pois ela depende da captura de insetos para obter nutrientes em seu habitat pobre em nutrientes, pântanos e brejos. Então, da próxima vez que você admirar essa planta única, lembre-se de quão rápida e surpreendente ela é. Um verdadeiro super-herói da natureza. Você sabia que o tédio pode acelerar o batimento cardíaco? Esse fato surpreendente mostra que o tédio não é apenas um estado psicológico, mas também fisiológico. Quando as pessoas sentem tédio, seus corpos podem entrar em um estado de alta atividade, o que significa que o batimento cardíaco realmente pode aumentar. Acontece que, quando estamos entediados, as situações ao nosso redor podem gerar um aumento de energia, já que nossos corpos reagem à falta de estimulação. Esse aumento no batimento cardíaco pode nos surpreender e causar ansiedade enquanto buscamos algo mais interessante. Então, da próxima vez que você estiver sem fazer nada, lembre-se de que seu corpo está reagindo. Embora o tédio possa ser desconfortável, ele pode desempenhar um papel importante, nos incentivando a buscar novas emoções ou criatividade. Aceitar esses momentos pode levar à descoberta de novos hobbies ou interesses. Não é incrível como seu corpo reage, mesmo quando sua mente está parada? É verdade sobre a Caverna Celestial? Esta enorme cratera natural, localizada na província de Chongqing, na China, é a maior do tipo no mundo. Conhecida como Tiankang, que significa Caverna Celestial, essa impressionante maravilha geológica tem cerca de 511 metros de profundidade e 797 metros de largura. Imagine uma gigantesca caverna que poderia acomodar um arranha-céu. Ela se formou ao longo de milhões de anos devido à erosão e colapso do calcário e abriga um ecossistema único com diversas plantas e animais, alguns dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar da Terra.
Pesquisadores e cientistas estão ansiosos para visitar este local e estudar sua geologia fascinante e beleza deslumbrante. Se você está em busca de aventura ou apenas quer ver uma incrível maravilha natural, a Caverna Celestial oferece ambas as experiências. Você já viu algo tão grandioso ao vivo? Você pode acreditar que a Europa esconde um oceano sob o gelo? Esta lua incrível de Júpiter, chamada Europa, não é apenas uma esfera congelada no espaço. Sob sua espessa camada de gelo, existe um enorme oceano. Cientistas acreditam que esse oceano subterrâneo pode ter até 96 quilômetros de profundidade e conter mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. O que é ainda mais empolgante é que esse oceano pode ter condições adequadas para a vida. A superfície de Europa é adornada com formações interessantes, como cristas e fendas, que indicam a interação do oceano com a camada de gelo da Lua. A presença de água, junto com possíveis fontes hidrotermais no fundo do oceano, cria um ambiente atraente para micróbios ou outras formas de vida. A próxima missão da NASA, Europa Clipper, tem como objetivo estudar essa lua em detalhes, procurando sinais de vida e explorando sua camada de gelo. Que segredos Europa esconde e poderá ela ser a chave para entender a vida além da Terra? Você pode acreditar que o primeiro avião voou em 1903? Em 17 de dezembro de 1903, a história mudou quando os irmãos Wright realizaram um feito incrível em Kitty Hawk, Carolina do Norte. Orville e Wilbur Wright, dois visionários, eram apaixonados pela aviação e dedicaram muitas horas ao sonho de voar. Após muitos experimentos e falhas, seu trabalho finalmente teve sucesso com o Wright Flyer, um biplano que decolou com êxito. Em apenas 12 segundos, Orville pilotou o avião por 36 metros, marcando o início de uma nova era no transporte. Esse, que parecia ser um pequeno voo, se tornou icônico, abrindo caminho para futuros desenvolvimentos em tecnologias de aviação. As inovações dos irmãos desencadearam uma corrida por melhorias nos voos, levando à criação de companhias aéreas comerciais, aviação militar e a enorme conectividade global que temos hoje. Kitty Hawk, que antes era uma tranquila vila costeira, se tornou um símbolo da inventividade e determinação humana. Você consegue imaginar como seria nosso mundo sem esse momento histórico? Porque o Museu de Belas Artes inspira os visitantes. Este incrível museu em Valência, Espanha, não é apenas um museu comum. É um verdadeiro tesouro repleto de arte impressionante e rica história. Localizado em um edifício deslumbrante, o museu exibe obras de artistas renomados, como El Greco e Goya, permitindo que os visitantes viajem através dos séculos de criatividade. Cada galeria conta uma história fascinante, destacando diferentes estilos artísticos e influências culturais que moldaram a região. Com uma impressionante coleção de pinturas, esculturas e artes decorativas, o museu atrai tanto amantes da arte quanto turistas ocasionais. Além das obras de arte, o Museu de Belas Artes também é um centro cultural, realizando exposições, oficinas e eventos que envolvem a comunidade. Se você é um apreciador da arte ou apenas curioso sobre os tesouros culturais da Espanha, este museu oferece experiências inesquecíveis. Então, você está pronto para explorar esta joia de história e beleza? Os hotéis cápsula no Japão são lugares únicos para se hospedar, oferecendo um espaço compacto mais confortável para viajantes por apenas $35 a noite. Imagine um hotel onde seu quarto é grande o suficiente apenas para uma cama aconchegante, com portas USB para carregar seus dispositivos. Os hotéis cápsula surgiram no Japão no final da década de 1970, oferecendo uma solução inovadora para viajantes experientes e moradores ocupados que precisam de um descanso rápido. Cada cápsula, geralmente disposta em 2 ou 3 andares, cria um espaço de dormir aconchegante, destacando a privacidade e a eficiência. O mais interessante é que nesses hotéis há uma regra estrita de silêncio. Os hóspedes são incentivados a respeitar a tranquilidade uns dos outros, tornando o local um refúgio silencioso da agitada vida urbana. Muitos hotéis cápsula também oferecem banheiros compartilhados, áreas de descanso e, às vezes, até restaurantes, tornando-os uma escolha inteligente para viajantes com orçamento limitado. Portanto, se você estiver em Tóquio ou apenas procurando uma boa noite de sono, ficar em um hotel cápsula proporcionará uma experiência única da cultura japonesa. Não é incrível? Vamos revelar a verdade sobre o Hotel Svart. Este incrível edifício, localizado na Noruega, é o primeiro hotel do mundo a funcionar totalmente com energia de fontes renováveis.
Imagine um lugar onde cada luz acesa e cada aparelho funciona apenas com energia solar. O Hotel Svart consegue isso graças ao seu design inovador. Sua arquitetura circular é não só bonita, mas também utiliza a luz solar de forma eficiente, permitindo que o hotel capte a máxima quantidade de energia solar. Usando materiais naturais e oferecendo vistas deslumbrantes da natureza ao redor, o hotel minimiza seu impacto ambiental e se integra harmoniosamente à paisagem. Os hóspedes podem desfrutar de um descanso luxuoso, sabendo que estão participando de um movimento por um desenvolvimento sustentável. Além disso, a localização do hotel perto do magnífico glaciar Svartisen aumenta ainda mais sua atratividade. Portanto, se você sonha com férias que sejam relaxantes e ecológicas, talvez o Hotel Svart seja seu próximo destino. Incrível, mas aviões pousam na praia na Escócia. No aeroporto Barra, localizado nas belas ilhas exteriores de Hebrides, os horários dos voos dependem curiosamente das marés. Este pequeno aeroporto é o único no mundo onde os aviões pousam diretamente na praia, enfrentando desafios únicos. A cada maré, os pilotos precisam planejar cuidadosamente seus pousos e decolagens para evitar a água que sobe. Imagine voar sabendo que sua chegada depende não só do clima, mas também da pista de pouso de areia. Às vezes, essas operações são interrompidas por caranguejos que aparecem na pista, o que dá um charme especial ao aeroporto. A vida selvagem local e a natureza desempenham um papel importante neste ponto de aviação, tornando-o um lugar fascinante tanto para passageiros quanto para pilotos. Então, da próxima vez que você estiver no aeroporto, pense em como é mais fácil quando você não precisa competir com caranguejos por espaço na pista. Muitas pessoas não sabem, mas o paracetamol afeta as emoções. Esse analgésico comum, que muitas vezes temos em casa, pode diminuir a sensação de masculinidade e atenuar as reações emocionais. O paracetamol foi descoberto em 1887, mas inicialmente não foi aceito devido a possíveis efeitos colaterais. Somente em 1955 ele foi aprovado para uso, principalmente por sua eficácia em aliviar a dor e reduzir a febre. Apesar de sua popularidade, estudos mostram que o uso do paracetamol pode diminuir as emoções, levando a uma redução tanto dos sentimentos positivos quanto negativos. Isso significa que, embora ele possa ajudar com dores de cabeça ou dores musculares, também pode diminuir a alegria de momentos felizes ou a amargura de desilusões. Essas descobertas inesperadas questionam a percepção do paracetamol como um remédio simples, levantando questões sobre seu impacto no nosso bem-estar emocional. Você já imaginou ficar preso em um elevador Otis? No dia 3 de novembro de 1986, os jurados de um processo contra a empresa Otis Elevator passaram por uma situação cômica quando o elevador que os levava ao tribunal quebrou. Essa reviravolta inesperada não apenas atrasou o julgamento, mas também se tornou um exemplo claro do absurdo da vida. Enquanto esperavam por ajuda, os jurados não conseguiram conter o riso, presos em um elevador que deveriam avaliar. Esse caso curioso ganhou as manchetes e destacou a importância da segurança e confiabilidade de tecnologias do dia a dia, como os elevadores. Incidentes como esse nos lembram que, às vezes, a realidade é mais estranha que a ficção e que podemos encontrar humor até nos momentos sérios. Afinal, quem diria que um elevador poderia ter um papel em um processo judicial? É uma história que muitos ainda contam. As longas pescoços das girafas podem fazer mais do que apenas alcançar as árvores. É surpreendente pensar que as girafas desenvolveram seus altos pescoços, principalmente para comer folhas em grandes alturas, onde a competição por comida é baixa. Graças à sua incrível altura, elas conseguem desfrutar das folhas mais saborosas, que outros animais não conseguem alcançar. Mas essa não é toda a história. Os machos das girafas também usam seus longos pescoços para um tipo único de competição chamado luta de pescoços. Durante essas competições, eles balançam os pescoços e colidem as cabeças com outros machos, mostrando sua força e dominância, o que é importante para os direitos de acasalamento. Essa combinação de vantagens alimentares e habilidades sociais destaca como a evolução molda não apenas as características físicas dos animais, mas também seu comportamento. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que não se trata apenas de sua altura, é também sobre sobrevivência e prosperidade na natureza. É verdade que espadas ajudaram a salvar um clássico do anime?
Na incrível história do amado filme Princesa Mononoke, Harvey Weinstein enfrentou uma enorme pressão para cortar o orçamento da sua versão americana. Este impressionante anime japonês, criado por Hayao Miyazaki, é famoso por sua rica narrativa e animação envolvente, por isso as apostas eram altas. Para enfatizar a importância de manter a visão do filme, o ousado produtor decidiu enviar a Weinstein uma verdadeira espada samurai. A espada se tornou um poderoso símbolo da necessidade de preservar a integridade artística que fez o filme tão especial. Esse gesto corajoso refletiu o espírito apaixonado do anime e inspirou Weinstein a lutar por suas convicções. No final, sua dedicação e a mensagem da espada ajudaram a garantir que o filme chegasse ao público sem compromissos. Não é incrível como a arte e a coragem podem se cruzar de maneiras tão inesperadas? Você pode se surpreender. A Lei de Moore ainda é relevante. Criada por Gordon Moore em 1965, essa lei prevê que o número de transistores em um microchip dobra a cada 2 anos. Isso significa que seus dispositivos estão ficando menores, mais rápidos e mais potentes a uma velocidade impressionante. Moore percebeu que, com o avanço da tecnologia, a produção desses pequenos componentes se torna mais barata e eficiente. Imagine seu smartphone hoje, que tem um processador milhões de vezes mais poderoso do que os computadores usados para levar o homem à Lua. Esse rápido progresso não se refere apenas à velocidade. Ele também impulsiona inovações em diversas áreas, desde a saúde até o entretenimento. Engenheiros e cientistas estão constantemente ultrapassando limites, criando a base para tecnologias empolgantes, como inteligência artificial e computação quântica. Olhando para o futuro, a pergunta é: como podemos aproveitar esse crescimento acelerado para o bem da sociedade? Imagine uma viagem em um carro aconchegante. O Neo Eaton é uma ideia empolgante de um veículo totalmente autônomo que muda nossa visão sobre carros. Pense, um carro sem volante e pedais. Em vez disso, ele tem um interior espaçoso, parecido com um lounge, projetado para conforto e relaxamento. As janelas são feitas de vidro inteligente, que permite ajustar a transparência para a privacidade ou para apreciar a paisagem. O mais impressionante é que você pode controlar o Neo Eaton através da metaverso ou comandos virtuais, tornando a viagem uma aventura futurista. Imagine dizer ao seu carro para onde ir, sem mover um dedo. Essa inovação visa proporcionar uma experiência de viagem silenciosa e elétrica, sem a necessidade de intervenção humana, tornando suas viagens despreocupadas. Em vez de se concentrar na direção, você pode ler um livro, assistir a um filme ou até participar de uma reunião virtual enquanto se dirige ao seu destino. Com o avanço da tecnologia, carros como o Neo Eaton vão transformar nossas vidas e a forma como nos deslocamos. Você está pronto para essa nova maneira de viajar? Você sabia sobre o derramamento de patinhos de borracha no oceano? Na década de 1990, um container com 29 mil patinhos de borracha caiu acidentalmente no Oceano Pacífico, criando um evento inusitado e uma grande oportunidade para a ciência. Esses brinquedos de banho, conhecidos como patinhos amigáveis, começaram sua jornada pelos oceanos do mundo, flutuando em diferentes correntes. Cientistas aproveitaram essa chance única para estudar as correntes oceânicas e como o lixo, especialmente o plástico, se espalha no ambiente marinho. Ao longo dos anos, pesquisadores acompanharam o deslocamento dos patinhos, o que forneceu informações valiosas sobre os padrões de circulação do oceano e o impacto da poluição plástica. Alguns patinhos chegaram até a ser encontrados em lugares distantes, como o Havaí e a costa da Grã-Bretanha. Esse incidente inesperado não apenas divertiu os turistas que encontraram os brinquedos, mas também contribuiu significativamente para nossa compreensão da saúde dos oceanos e dos problemas relacionados aos resíduos plásticos. Que incrível como patinhos de borracha ajudaram os cientistas. Descubra como o ódio de Hitler pela arte moderna se voltou contra ele. Adolf Hitler, conhecido por suas opiniões extremas, tinha um profundo desprezo pela arte moderna, considerando-a prejudicial à cultura alemã. Para mostrar essa suposta degradação, ele encarregou Joseph Goebbels de organizar uma exposição de arte degenerada, que apresentava obras confiscadas de artistas como Paul Klee e Wassily Kandinsky. Em vez de condenar a arte moderna, a exposição se tornou um espetáculo que atraiu muitas pessoas. Para combater o interesse inesperado, Goebbels impôs medidas rigorosas para desviar os visitantes da apreciação das obras.
Ele encheu as galerias com decorações de mau gosto e até expôs pinturas ao lado de slogans que zombavam delas. A ironia é que, em vez de envergonhar esses artistas, a exposição atraiu multidões, destacando a criatividade que Hitler tentava reprimir. Essa tentativa fracassada se tornou um momento importante na história da arte, mostrando como a censura pode despertar curiosidade e admiração. Você sabia que os lulas gigantes têm cérebros únicos? Esses seres incríveis possuem um cérebro que se parece com um turista, o que os destaca entre os animais. Mas não é só isso. O esôfago deles, o tubo que leva a comida ao estômago, passa bem pelo meio do cérebro. Essa estrutura em comum cria um grande problema. Se o lula gigante tentar comer algo muito grande, ele pode machucar seu cérebro. Cientistas acreditam que essa anatomia estranha pode até afetar seus hábitos alimentares, fazendo-os escolher presas menores e mais seguras. Imagine uma criatura desse tamanho tendo que escolher cuidadosamente o que pode engolir. Graças ao seu tamanho enorme, os lulas gigantes podem pegar presas como peixes de profundidade e crustáceos. Mas o risco de engasgar, ou pior, os faz ser cautelosos. Entender como seu corpo único funciona não só revela os mistérios desses cefalópodes, mas também mostra a incrível diversidade da vida em nossos oceanos. Que outras adaptações estranhas você acha que os animais podem ter? A maioria das pessoas não sabe, mas somos principalmente bactérias. Um estudo surpreendente de 2016 mostrou que em nosso corpo há mais células bacterianas do que células humanas, e em nível celular somos compostos por cerca de 56% de bactérias. Embora isso possa soar alarmante, é importante entender que essas bactérias desempenham um papel vital em nossa saúde. Elas ajudam a digerir os alimentos, produzem certas vitaminas e até nos protegem de patógenos nocivos. Curiosamente, apesar de mais da metade das células em nosso corpo serem bactérias, nosso peso real é composto em 99,9% por células humanas. Isso acontece porque as bactérias são incrivelmente pequenas e leves. Na verdade, se você juntar todas as bactérias do seu corpo, o peso delas não seria nem mesmo igual ao de uma maçã. Esses minúsculos organismos são uma parte importante do nosso microbioma, um ecossistema complexo que contribui para o nosso bem-estar. Então, da próxima vez que você pensar em seu corpo, lembre-se de que você não é apenas um ser humano. Você é uma comunidade vibrante de bactérias e células trabalhando juntas. O que realmente faz o Papa Francisco popular no Instagram? Em sua primeira aparição nas redes sociais, o Papa Francisco conquistou mais de 1 milhão de seguidores em apenas meio dia. Esse sucesso incrível não só quebrou o recorde de crescimento rápido de um perfil, mas também trouxe uma nova perspectiva sobre uma figura tradicional. Em vez de compartilhar selfies ou conteúdos sobre sua vida, sua primeira postagem foi uma oração sincera, que tocou o coração de muitos ao redor do mundo. Ao focar na esperança e na espiritualidade, ele atraiu pessoas que buscam conexões significativas na internet. Essa abordagem única contrasta fortemente com as típicas excentricidades das celebridades, destacando seu desejo de espalhar mensagens de compaixão e paz. O rápido crescimento do Papa no Instagram mostra como fé e tecnologia podem se unir de forma incrível, envolvendo milhões em conversas sobre amor, bondade e comunidade. Não é impressionante como a oração pode unir pessoas ao redor do mundo? A morte de Olahraga Sethana não foi apenas uma perda para a comunidade. Ela alterou a conexão deles com a lendária história de Gatalhanha. Essa figura poderosa era central na narrativa, representando temas de coragem e sacrifício. Com a partida de Olahraga Sethana, os significados associados a Gatalhanha começaram a mudar. Os anciãos compartilhavam histórias com novas interpretações, transformando Gatalhanha em um símbolo de resistência e esperança. A comunidade passou a ver essa história não apenas como um mito antigo, mas como um reflexo vívido de suas lutas e conquistas. Jovens contadores de histórias assumiram a iniciativa, trazendo nova vida às antigas lendas, para que Gatalhanha continuasse a inspirar gerações. A morte de uma personalidade marcante pode destruir tradições antigas, mas também pode ser o começo de algo novo. Como as futuras gerações lembrarão desse momento transformador? Você sabia que na Escócia está o maior lago do mundo? Oficialmente chamado de Lago Ness, esse enorme lago de água doce cobre cerca de 22,5 milhas quadradas, tornando-se não só o maior da Escócia, mas também um dos maiores do mundo em volume.
Localizado nas montanhas escocesas, o Lago Ness é famoso pela lenda do monstro Nessie, que há décadas desperta curiosidade e mistério nas pessoas. O lago tem uma profundidade de cerca de 750 pés, o que aumenta seu ar enigmático. Cercado por paisagens deslumbrantes, atrai milhares de turistas todos os anos que esperam avistar a criatura mítica. Além de sua lenda, o Lago Ness também desempenha um papel importante no ecossistema da região, abrigando diversas espécies de vida selvagem e plantas. Portanto, se você é um aventureiro ou amante da natureza, o Lago Ness é um lugar que vale a pena visitar. O que você vai descobrir lá? Quando as corujas se tornaram símbolo de sabedoria. As corujas chamaram a atenção das pessoas ao longo dos séculos, especialmente na Grécia Antiga, onde eram veneradas como símbolos de inteligência e clareza. A deusa Atena, conhecida por sua sabedoria, frequentemente tinha uma coruja ao seu lado. Essa conexão com a inteligência não desapareceu com o tempo. Estudos recentes mostram que pessoas que se consideram corujas costumam ter melhores resultados em testes de inteligência do que aquelas que acordam cedo. Cientistas acreditam que os hábitos noturnos dessas corujas refletem processos criativos e analíticos de pensamento. Embora as aves matutinas possam começar o dia mais cedo, as corujas frequentemente utilizam suas habilidades únicas nas horas tranquilas da noite, levando a reflexões profundas e novas ideias. Então, da próxima vez que você ver uma coruja ou estiver acordado à noite, lembre-se de que nessas horas tardias pode haver um pouco de sabedoria. E se eu te contar sobre a fortuna do imperador Samusa? Samusa, o imperador de Mali na África Ocidental, é considerado o homem mais rico da história. Sua riqueza era tão imensa que, ao viajar pelas cidades, ele podia literalmente abalar a economia local. Imagine o impacto de tamanha fortuna. Suas caravanas de ouro espalhavam dinheiro pelo chão, causando inflação por onde passava. Historiadores acreditam que, se sua fortuna fosse convertida para os padrões atuais, superaria a riqueza de qualquer bilionário moderno. Sua famosa peregrinação a Meca em 1324 ainda é discutida, não apenas por seu significado religioso, mas também pela forma como ele exibiu sua riqueza. A história de Samusa não destaca apenas sua riqueza pessoal, ela reflete as relações de poder de sua época e os incríveis recursos que existiam na África muito antes da economia moderna. Não é impressionante como a riqueza de uma única pessoa pode mudar a vida de muitos? Veja o que realmente acontece quando você anda para trás. A caminhada retro, como é chamada, não é apenas uma maneira interessante de diversificar seus treinos. É uma atividade única que ativa diferentes grupos musculares em comparação com a caminhada normal para frente. Quando você anda para trás, suas panturrilhas, glúteos e músculos do core trabalham mais, o que significa que você queima mais calorias. É uma maneira eficaz de melhorar sua atividade física, sem nem perceber. A caminhada retro não só desafia seu corpo, mas também melhora o equilíbrio e a coordenação, já que você se concentra mais nos seus movimentos. Como você não está acostumado a se mover nessa direção, seu cérebro também fica mais ativo. Então, se você quer adicionar variedade às suas caminhadas, por que não experimentar a caminhada retrô? Você pode descobrir que se diverte com seus benefícios enquanto se diverte. Você já se perguntou por que a Bíblia é tão vendida? Com cerca de 5 bilhões de cópias vendidas, a Bíblia é o livro mais vendido da história. Sua influência impressionante em diversas culturas e épocas mostra seu impacto profundo. Desde a primeira edição impressa no século XV, a Bíblia se tornou parte da vida pública, afetando não apenas crenças pessoais, mas também a literatura e os sistemas legais. Escritores, artistas e pensadores se inspiraram em suas histórias e temas, criando muitas obras ao longo da história. Além disso, seus ensinamentos ajudaram a moldar normas morais e éticas em várias culturas ao redor do mundo. A capacidade da Bíblia de responder a perguntas fundamentais sobre a existência, propósito e moralidade a torna relevante até hoje. Este texto sagrado ressoa com milhões, seja para orientação espiritual ou pesquisa literária. Não é incrível como um único livro pode impactar tantas vidas em diferentes civilizações? É realmente possível ver uma lâmpada na Lua? Com certeza. O telescópio espacial James Webb, uma ferramenta revolucionária para astrônomos, tem uma sensibilidade incrível. Esse telescópio impressionante pode detectar a fraca radiação térmica de uma pequena lâmpada de apenas 5 watts na Lua, enquanto está aqui na Terra.
Imagine identificar uma fonte de luz tão minúscula a quase 238.855 milhas de distância. Essa capacidade mostra a tecnologia impressionante do Webb, projetada para observar galáxias distantes, estrelas e até exoplanetas. O telescópio capta luz infravermelha, permitindo que veja através de nuvens de poeira e estude objetos que são muito frios ou fracos para outros telescópios. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, lembre-se de que esse dispositivo avançado está explorando o espaço profundo, revelando os mistérios do universo e ajudando os cientistas a aprender mais sobre o cosmos. Quais outras maravilhas ele pode descobrir? Você sabia que para fazer uma garrafa de vinho são necessárias cerca de 700 uvas, que pesam aproximadamente 1,2 kg? A quantidade de uvas varia de acordo com a variedade e os métodos usados pelos vinicultores. As vinícolas escolhem e colhem as uvas no momento certo para garantir o melhor sabor, acidez e doçura. Curiosamente, os vinhos tintos geralmente precisam de mais uvas do que os brancos, pois a casca, as sementes e os talos das uvas tintas influenciam bastante o sabor e a estrutura do produto final. O processo de vinificação envolve várias etapas: esmagamento das uvas, fermentação do suco, envelhecimento para desenvolver o sabor e, por fim, o engarrafamento dessa bebida deliciosa. Cada etapa requer muito cuidado e atenção, essenciais para criar vinhos que agradam a muitas pessoas. Então, da próxima vez que você estiver saboreando seu copo favorito, lembre-se da incrível jornada que essa uva percorreu. Você sabia que a Austrália já foi chamada de Nova Holanda? Isso pode te surpreender, mas os exploradores e cartógrafos europeus inicialmente chamavam as vastas terras da Austrália de Nova Holanda. Esse nome foi usado por um bom tempo, enquanto os exploradores navegavam por águas desconhecidas e faziam mapas da costa nos séculos 17 e 18. No entanto, em 1824, houve uma mudança significativa. O nome foi oficialmente alterado para Austrália. Esse novo nome vem da palavra latina Australis, que significa do sul, destacando a localização do país no hemisfério sul. A mudança de nome não foi apenas uma troca de título. Ela refletiu o crescente reconhecimento da rica cultura e dos diversos paisagens do continente. Desde praias deslumbrantes até vastos desertos, a Austrália não é apenas uma terra. Enquanto Nova Holanda refletia a perspectiva europeia, a Austrália abraça uma identidade única e um legado que seus povos indígenas preservam há milênios. Não é incrível como os nomes podem refletir nossa história e evolução como sociedade? Incrível, mas é verdade. A Times Square tinha outro nome. Antes de se tornar o movimentado centro que conhecemos hoje, esse famoso ponto de Nova York era chamado de Longacre Square. Esse nome menos conhecido foi usado até 1904, quando o jornal New York Times se mudou para a região, levando a cidade a renomear a praça em homenagem ao jornal. Imagine a empolgação daquela época. O New York Times não só marcou uma nova era para a praça, com seu novo e brilhante edifício, mas também ajudou a transformar uma área antes tranquila em um vibrante centro cultural, como é hoje. Desde a famosa descida da bola de Ano Novo até ser um local popular para turistas e moradores, a Times Square recebe milhões de visitantes anualmente. As luzes brilhantes, teatros e multidões barulhentas transformaram esse espaço em um símbolo da energia de Nova York. Assim, a mudança de nome ajudou a moldar a vida urbana moderna, tornando este lugar imperdível em qualquer visita à Grande Maçã. Então, da próxima vez que você visitar, lembre-se de seu fascinante passado como Longacre Square. Você conhece a lendária sopa Noi Tuna em Bangkok? No restaurante Wat Napa Nik, há mais de 45 anos, os clientes são surpreendidos com esse prato especial. Todos os dias, os chefes preparam a sopa com carne fresca, bucho e uma mistura de temperos, criando um sabor único. A característica da sopa Noi Tuna é a preservação das tradições. O restaurante utiliza parte do caldo da porção anterior. Esse método não só intensifica o sabor, mas também torna a sopa mais rica, criando um gosto complexo que melhora com o tempo. Moradores e turistas correm para o Wat Napa Nik para experimentar essa obra-prima culinária que reflete a cultura gastronômica de Bangkok. O calor do caldo é como um abraço, tornando-o o prato perfeito para encontros e noites frescas. Portanto, se você estiver em Bangkok, não perca a oportunidade de provar essa sopa única que resistiu ao teste do tempo.
As estações de bombeiros já tiveram escadas circulares. Essas escadas únicas surgiram em uma época em que os cavalos eram essenciais para combater incêndios, puxando pesadas carroças até o local. O formato circular não só economizava espaço, mas também facilitava o acesso dos bombeiros aos cavalos em situações de emergência. Imagine o caos que seria tentar passar por uma escada reta com uma equipe de cavalos apressados. Essas escadas permitiam um movimento mais livre, ajudando os bombeiros a saírem mais rápido quando cada segundo conta. Com o avanço da tecnologia e a substituição dos cavalos por caminhões, as escadas circulares se tornaram mais uma característica histórica do que uma necessidade. Hoje, elas nos lembram de tempos em que o trabalho em equipe com esses majestosos animais era vital para salvar vidas e bens. Não é incrível como os edifícios podem contar histórias sobre nosso passado? O que realmente influencia a resistência dos materiais? Quando falamos sobre materiais duráveis, o concreto vem à mente, utilizado há milhares de anos, desde as construções romanas como o Panteão até os arranha-céus modernos. O concreto provou sua resistência e durabilidade. Sua composição única, feita de cimento, água e agregados, permite que suporte condições climáticas severas e grandes cargas, tornando-o indispensável na construção em todo o mundo. Curiosamente, a resistência do concreto é resultado de um processo químico chamado hidratação, onde a água reage com o cimento, formando uma massa sólida. Isso não apenas cria uma ligação forte, mas também possibilita a diversidade nas soluções arquitetônicas. Além disso, pesquisadores buscam maneiras de prolongar a vida útil do concreto, adicionando diferentes materiais e desenvolvendo novas misturas. Pense em todas as pontes, estradas e edifícios que vemos todos os dias. A maioria deles é baseada em concreto. À medida que continuamos a aprimorar este material antigo, surge uma questão fascinante sobre como nossas construções evoluirão e se encontraremos opções ainda mais resistentes no futuro.